Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula. Hoje a nossa aula vai ser a aula de Plano Plurianual, PPA, um assunto gostoso, um assunto interessante, um assunto legal, que eu tenho certeza que você vai se interessar por esse assunto, né? Então, Plano Plurianual é uma disciplina que faz parte do direito financeiro, e também faz parte aí da administração financeira e orçamentária. É, inclusive, a nossa primeira aula do curso de AFO. Um curso esse, né, que eu estou fazendo essa gravação para vocês aí, com todas as atualizações aí das emendas constitucionais que nós tivemos. Um curso muito legal, um curso muito interessante. Bacana? Então vem comigo, vamos direto aí no nosso assunto, administração financeira e orçamentária, plano plurianual, né? Esse assunto, tá, é um assunto que faz parte aqui, está previsto na Constituição Federal, lá no título 6º da tributação e do orçamento, das finanças públicas, dos orçamentos, especificamente dos artigos 165 ao artigo 169. Professor, este curso, essa aula, ela está atualizada? Sim, ela está atualizada. Rapaz, nos últimos anos, cara, o assunto de AFO. O assunto de AFO ficou muitos anos, mas muitos anos mesmo, sem nenhuma alteração. Eu falo isso com bastante conforto, porque eu sou professor dessa disciplina. O primeiro curso de AFO que eu tive a oportunidade de ministrar foi em 2000. É isso mesmo, 20 anos, né? Então temos aí 20 anos aí, com essa disciplina na nossa cabeça já, trabalhando, fazendo exercícios, questões de concursos. E então, e agora, essa atualização que a gente está fazendo aqui, ela é muito grande. Só para você ter uma ideia, olha só, nós tivemos primeiro a emenda lá em 2015 do orçamento impositivo, tá? O orçamento impositivo já foi uma grande mudança aí na nossa grade. E nós tivemos, olha só, a emenda 100 de 2019, emenda 100, ó, vamos contar, emenda 86 à Constituição, emenda 100, emenda 102 de 2019, emenda 105 de 2019, emenda 106 de 2020 e a emenda 119 de 2021. Então, se o aluno estiver estudando, tá, com material antigo, eu tenho certeza que ele perderá pontos preciosos, ok? E o nosso curso, você pode ter aí o total conforto aí, a tranquilidade que esse curso estará atualizado. Então, bacana, vamos lá. Antes da gente entrar nos artigos, né? Antes da gente entrar nos artigos especificamente, eu tenho que falar para vocês o seguinte, né? Você tem que entender a parte, o mecanismo do planejamento na administração pública federal. Não só na federal, mas assim funciona nos estados e funciona também aí nos municípios. Então, nós temos assim, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então tá aí, né? Bacana. Agora calma, bem calma, né? Agora o professor vai explicar para vocês aí em detalhes. Então nós temos aí, né? Instrumentos de planejamento da administração pública. Então vocês já sabem. Vamos lá, vou anotar aqui, ó. Instrumentos, de planejamento tá, da gestão pública. São 3. O plano plurianual, ok? A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Tá aí, as 3, né? Pronto, tá aí, as 3, né? Fechou. Como é que funciona? É muito simples. Então nós temos aqui primeiro o PPA. Deixa eu pegar aqui um canetão bacana aqui. Ó, PPA, plano plurianual, tá? Aí nós temos a LDO e nós temos a LOA, tá? A LOA, tá? Esses aqui são os 3 instrumentos, tá? Os 3 instrumentos, você tem que entender isso, os 3, tá? Os 3. Então você tem que o PPA, LDO e nós temos a LOA, tá? O PPA, tá? O PPA, ele é para 4 anos. A LOA é para o exercício. Então, ele sempre vai dizer, ó, normal, 1/1 a 31/12. Ele é anual. Lei orçamentária anual. Então, olha aí, lei orçamentária anual, 4 anos, né? Então, essa aqui é a estrutura, né? Professor, qual que é o trabalho aqui do PPA, né? O PPA,
ele vai elaborar o famoso DOM, né? As diretrizes, objetivos e as metas da administração pública para os próximos 4 anos. Aí, para os próximos 4 anos. Tá? Então, essa aí é o quê? É o plano plurianual. Tá? Em especial aqui, os investimentos. Os investimentos. Tá? Os investimentos. Tá aí. Tá? E a LDO? Lei de Diretrizes. Tá? Lei de Diretrizes. Significa o quê? Que vai elaborar as diretrizes. Tá? Vai elaborar as diretrizes. Diretrizes orçamentárias. Então, o que acontece? A LDO tem um papel muito importante. Tá? Ele tem um papel aqui. Olha aqui. Ele faz a ponte, a ligação entre os instrumentos de planejamento. Tá? Ele faz a ligação. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, por exemplo, aqui, investimentos, né? Você tem lá, né? Por exemplo, aqui, você tem aqui a construção de uma ponte, que ela vai durar 4 anos. Por exemplo, 4 anos. Então, tem que constar onde? Aqui no PPA. Tá? Então, o que acontece? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele vai fazer a ponte. Ele vai falar o seguinte, a LOA, ele vai orientar a elaboração da LOA, né? Vai orientar, olha aí. Orientar. E ele vai o quê? A LDO vai o quê? Ele vai fazer essa ponte de diretrizes e prioridades. É isso aí que é o orçamento, né? Então é o seguinte, né? Então ele vai falar o seguinte, olha, nós vamos iniciar a ponte ali, tá? A ponte vai estar aqui, pronto, tá? Por que isso? Você tem que entender, cara, você tem que entender, você tem que ter a sabedoria de entender. Poder Legislativo, Casa de Leis, beleza? Papo reto com vocês. Sem demagogia, sem mimimi, sem nada. Papo reto. Dentro das casas de lei, qual que você acha que é a lei mais importante do Legislativo? É a lei orçamentária. É a lei orçamentária. Então, o que acontece? O Constituinte de 88, tá? Aí já vou falar que a LDO aqui é criação da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. O que ele fez? Falou o seguinte, cara, era comum no Brasil a lei orçamentária ser aprovada no meio do ano, que ela tem que ser aprovada o quê? Antes, tá? Deveria ser aprovado antes, né? Mas ela está o quê? No meio do ano, você tem que entender isso, né? Então o que aconteceu? A gente vai tirar o poder de disputa, tá? A gente vai tirar o poder de disputa, tá? Da LOA e a gente vai trazer para o âmbito da LDO, que é no meio do ano. Então no meio do ano a gente discute a LDO, e no segundo semestre a gente discute e aprova o quê? A LOA. Então essa é a sistemática. Né? Então tirou, né? Então essa aqui é a sistemática. A Lei de Diretriz Orçamentária ela é importantíssima hoje no Brasil. Então ela orienta a LOA. Além disso, tá? A LDO ela vai fazer outro trabalho. Tá? Ela traz o quê? As regras de execução do orçamento. Regras, olha aí, de execução do orçamento. Essas regras de execução do orçamento, né, é muito simples, né? Elas foram o quê? Trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí, inclusive, o seguinte, né? Então, o que acontece? O legislador, no caso da LRF, tá, ele trouxe aí muitas inovações para a LDO. Principalmente o quê? Os anexos. Olha aí, os anexos. Entre os anexos, temos anexos de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Tá? Que na aula de LRF e na aula de LDO a gente vai estar explicando isso para vocês. Então, este aqui é o nosso mecanismo, é a nossa estrutura de planejamento. PPA, 4 anos, LDO tem 2 trabalhos que vai orientar a elaboração da LOA e vai orientar o quê? A execução. Vai orientar a execução da LOA. Então, as regras de execução da LOA, do orçamento, estão onde? Na LDO. Ah, professor, a Receita não se comportou conforme previsto. Nós vamos ter que fazer um contingenciamento de empenho, tá? Um corte de despesas. Quais as despesas nós deveremos cortar? Primeiro, onde que está essa previsão? Vai estar onde? Na LDO.
Então a LDO tem um papel muito importante em relação a isso. Então, ó, PPA, tá? 4 anos, LDO e nós temos a LOA. Isso aqui é uma aula introdutória, tá? Você vai entender isso com mais profundidade um pouco mais para frente, tá? Um pouco mais para frente, ok? A gente vai falar sobre isso várias vezes. Vocês podem ter certeza que é o seguinte, essa aula aqui, ela não é uma aula isolada. Você vai ter que assistir a aula de PPA, que é esta aula. Você vai ter que entender a aula da LDO e da aula do orçamento. São as 3 aulas integrativas. É muito importante isso. Tá, mas primeiro vocês copiaram, né? Tiraram um print aqui, né? Se não tiraram um print, então volta um pouquinho o slide aí e fazem esse print aí. Você tira esse print aí, com certeza, né? Você tira esse print e guarda. Na verdade, eu não faria nenhum print. O que eu faria? Eu pegava e eu copiaria isso no caderno, seria melhor. Tá? Bacana, então vamos lá. Primeiro dispositivo, isso cai muito em concurso, cara. Tá? Ó, leis de iniciativa do Poder Executivo. Tá aí, leis de iniciativa. Tá? Primeira informação, eu já vi isso cair em concurso, em vários concursos públicos, gente. O cara vai perguntar, professor, o plano plurianual é uma lei? Isso já foi perguntado diversas vezes em concurso. O aluno que não tem mínima noção fala, plano plurianual é lei? Não, ele é um plano. Não, ele é uma lei. Então são leis. Leis. Plano plurianual é uma lei. LDO é uma lei. E claro, LOA é uma lei. Lei orçamentária anual. Então são 3 são leis. Tá? Que tipo de lei? Lei ordinária. Tá? Lei ordinária. Tá? Anual, LOA. Então é a lei de todo ano tem essa lei. Lei ordinária. Bacana, fechou, né? Tá, essa é a primeira informação importante que você deve saber. Segundo ponto importante do artigo 65. Leis de iniciativa. Tá? Então, leis de iniciativa. Tá? Todo mundo sabe, né? Olha aqui. O que significa o tal de iniciativa? Significa a capacidade de propor, a capacidade de enviar mensagem de lei. Tá? Então, essa capacidade privativa é o seguinte, ela é do chefe do Poder Executivo. Aí, ó, chefe do Poder Executivo. Aí. No caso aqui, somente 3 caras podem fazer isso. O presidente, o gov e o prefeito. Professor, como é que já caiu isso aqui em prova da palavra iniciativa? Muitas vezes, não é pouco não. Ele fala, deputado, beleza. Deputado pode propor leis? Pode propor leis. Deputado pode propor lei orçamentária? Não, não pode propor lei orçamentária. Por quê? É lei de iniciativa exclusiva, taxativa do chefe de poder. Está aí. Iniciativa, propor, enviar, somente esse cara aqui. Somente, professor, na ausência do envio, a falta de envio do presidente, um deputado fez para suprir essa lacuna. Está errada. Não pode, não pode. É somente o chefe de poder. Bacana, então tá aí, né? Então vocês já sabem 2 coisas importantes aqui. Mais de 2, né? Você sabe quais são os instrumentos de planejamento. PPA 4 anos, a LDO, ela vai orientar a elaboração dos orçamentos e a sua execução. E claro, o orçamento, né? O orçamento, ele tem prazo de validade, dia 1º de janeiro até o dia 31/12. O orçamento nosso, o que é o orçamento? O orçamento nada mais é que uma peça que faz o quê? A previsão da receita e a fixação da despesa. Tá? Então eu tenho que colocar isso para vocês aqui, ó, no orçamento, né? Então no orçamento ele vai trazer aqui, ó, receita, ó, e despesa. Ok. Questão de concurso. Para a AFO, receita, ela é prevista. Professor, a despesa é prevista? Não, se você colocar prevista, você está errado. Tá errado, se você colocar na prova discursiva. Ela é fixada. Pronto, ó.
Outra informação, cai muito, muito mesmo. Essas coisas que costumam ser cobradas na prova de concurso. Tá aí, ó. Receita prevista e despesa fixada. Isso aqui é o orçamento, ou seja, autoriza, né, a administração pública essa arrecadação e autoriza o gasto dessa despesa. Tá? Então é uma autorização legislativa para o gasto, despesa fixada. E a administração pública só pode gastar aquilo que está no orçamento. Tá? Se não estiver no orçamento, não tem condições aí. Tá? Não tem condições aí de você executar essa despesa. Não tem condições de executar essa despesa, né? Vamos lá. Ok, comigo, tá? Então você tem aqui, vou voltar aqui, né? Tá? Então é o seguinte, então nós temos aqui, né? Ó, PPA, né? Diretrizes orçamentárias, LDO e a LOA. Muitas vezes, tá? O legislador, aliás, legislador não, o examinador, ele tenta trazer princípios de administração, conceitos de administração nessa prova. Ah, professor, está errado? Claro que não. Isso aqui são conceitos de administração, PPA, planejamento, é isso, né? É claro que trouxe o que? Todo o revestimento jurídico necessário para a sua devida aplicação. Então, o que acontece, cara? Né? Falar para vocês, né? Então, esse cara aqui, tá? Ele vai ser o quê? O planejamento estratégico. Olha aí, o planejamento estratégico. Tá? Este outro cara aqui, ele vai ser o quê? O planejamento tático. E aqui vai ter o planejamento, tá? Operacional. Tá? Esse aqui é o tático, né? O nome já diz, tático, ele faz o quê? O meio de campo entre um e outro. Fechou, né? Aí o que acontece? Esse planejamento estratégico aqui, ele é de médio prazo. Então, para a administração pública, né, médio prazo são 4 anos. E o operacional, 1 ano. Tá? Que é o período fechado, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada exercício. Então, você tem que entender, ó, estratégico, tático e operacional, né? Médio prazo e 1 ano. Tá aí. O que acontece, né? O aluno, ele tende a pensar que esse plano... Aí, vamos lá. Tá? Aí você pega assim, cara, entendeu? Você considera assim, pô, eu estudei administração. Então temos lá administração estratégico, tático e operacional. Ok, na administração geral, beleza. Estratégico, tático e operacional. Aí você fala assim, o operacional, curto prazo, bacana. O estratégico, médio prazo. Não, desculpa, o tático, médio prazo. E o estratégico, longo prazo. Então, estratégico longo, o aluno tem esse conceito já adquirido em outros cursinhos, né, em outros estudos, que não está errado, é isso mesmo. Só que nós temos que fazer uma adaptação desse conceito já adquirido para a nossa disciplina. Não é. Então, nós temos aqui planejamento estratégico PPA de médio prazo. Tá? Aqui, ó, diretriz orçamentária também é de médio prazo. Tá? Ele tem um trabalho pontual, que é orientar a LOA, né, a elaboração da LOA e a sua execução. E o operacional. Aí você tem que entender isso. Ah, professor, aonde está escrito que o cara é de médio prazo? Vou explicar para vocês, né? Vamos lá. Isso aqui já foi uma celeuma muito grande. Já foi, mas não é mais, né? Ó, você vai lá no Manual Técnico do Orçamento. Ó, PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo. Médio prazo do governo federal, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Né? Então, nós temos aqui que é o que? De médio prazo. Tá? Isso já foi discutido muito, né? Eu estou muitos anos aí nessa disciplina, então eu me sinto bastante confortável aí de estar explicando isso para vocês. Tá? Então, é médio prazo. Ah, professor, isso não cai em concurso. Para, cara, isso aqui é uma das coisas que mais caem. Mais cai. Por isso que eu falo, cara, se você fizer esse curso nosso, cara, assistir todas as aulas, fazer as anotações, fazer o seu resumo, seguir nossas orientações pedagógicas, você vai estar muito competitivo. Tá? Você vai perceber, cara, que mais de 80% do conteúdo que você estudou vai estar na sua prova.
E cada curso, cada regravação que eu faço, a gente dá um upgrade muito grande. Olha só como caiu isso na prova. Cefaz, cargo de fiscal, auditor fiscal, 2021, banca do CESP. Tá? Vamos lá. O processo orçamentário brasileiro está baseado em instrumento de curto prazo. PPA, LOA e LDO. Todos perfeitamente integrados entre si. Sim, eles são perfeitamente integrados entre si. Um precisa do outro, a gente já sabe disso, né? Só que ele não é de médio prazo, né? O PPA ele é o quê? Ele é de médio prazo, não de curto prazo, como está aqui. Logo, a alternativa está errada. A alternativa está errada. Fechou? Vamos lá, continuando. Beleza, né? Professor, eu estou entendendo. Então, hoje essa aula é de PPA, sim. Eu já sei que o PPA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, bacana. Eu já sei que o PPA é uma lei bacana, top. E já sei que o PPA ele é um instrumento de médio prazo, tudo bem. Mas na administração pública, nós não temos instrumentos de longo prazo, nós temos vários, muitos, inclusive setoriais específicos, né? Quais são os instrumentos de longo prazo que nós temos aqui? Ó? Você vai lá no artigo 65 da Constituição, parágrafo 4º, diz o seguinte: os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, os planos, né, e programas nacionais, setoriais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Então, aqui estamos falando aqui, do planejamento, planejamento, de longo prazo. Prof, quais são esses instrumentos de planejamento? São vários, tá? Nós temos vários aqui, vários. Não é um, dois, não. Nós temos um plano de educação de 20 anos, aí, beleza. Nós temos um plano de educação de 20 anos, nós temos um plano de recursos hídricos, não sei o quê, de setores da indústria. Temos vários segmentos aí de energia, de vários, de 10, de 15, de 20 anos aí. Tá? Então, longo prazo, né? Então, o que acontece aqui? Então, ele está falando aqui primeiro. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos. Para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.